Estamos de volta com o Band Cidade, 7 horas em ponto. Olha, o câncer de próstata é a segunda causa de morte por câncer entre homens no Brasil. São cerca de 14 mil vítimas fatais todos os anos. Por isso, o Novembro Azul foi criado para alertar sobre a importância do exame de prevenção. E esse é o assunto da nossa entrevista de sábado. Confira. Mudanças de hábitos e consultas de rotina podem prevenir ou detectar precocemente várias doenças. Isso todo mundo já está cansado de saber. Mas o mês de novembro quer justamente reforçar esse apelo aos homens. A data, inclusive, faz parte do calendário mundial de saúde. Em nossa entrevista de sábado de hoje, nós vamos receber o Dr. Wander, que é médico urologista. Bem-vindo, doutor. Que bom, né, que a gente tem esses espaços para que a gente possa contribuir e aumentar e fazer com que mais pessoas se mobilizem acerca desse assunto, né? Muito obrigado, é um prazer recebê-lo aqui. Importantíssimo o Novembro Azul, o novembro específico do exame preventivo do câncer de próstata, e que bom podermos divulgar a importância de se investir numa medicina preventiva, numa medicina que vai ser economicamente mais viável, salvar vidas, fazer diagnósticos precoces para que o indivíduo tenha uma sobrevida melhor, com qualidade de vida melhor. Bom, doutor, nos últimos 100 anos, a expectativa de vida média do homem brasileiro tem diminuído com relação à das mulheres. Em 2017, inclusive, o IBGE divulgou que os homens estavam vivendo em média 72 anos e meio, enquanto a expectativa de vida das mulheres é de 80 anos. A gente sabe que na maioria das vezes elas se cuidam mais, frequentam o médico regularmente. Isso, como explica isso? É um fator cultural apenas? Isso tem mudado. Culturalmente, as mulheres estão à nossa frente. Você não precisa pedir a sua esposa para fazer o exame ginecológico, para fazer o preventivo ginecológico. As mulheres já têm nos seus calendários, anualmente, o Papa Nicolau, a mamografia, e graças a isso os diagnósticos têm sido feitos mais precocemente, obviamente com um êxito melhor nos tratamentos. Mas nós tivemos épocas piores em relação à saúde masculina. A partir de 90, quando foi instituído o Novembro Azul, quando a Sociedade Brasileira de Urologia, o próprio Ministério da Saúde investiu na prevenção, nas campanhas como essa, a divulgação da importância do calendário de prevenção, o Novembro Azul especificamente, nós temos observado que os consultórios têm enchido mais no mês de novembro, no mês de dezembro, em decorrência dessas campanhas. A medicina preventiva é a melhor medicina. Você não pode esperar que os sintomas apareçam para você especificamente na urologia, no câncer de próstata, esperar os sintomas para se fazer a prevenção. Essa prevenção ela se dá a partir dos 40 ou 45 anos de idade, quando existe história genética ou quando não existe história genética familiar, tem que ser feita a partir dos 40 ou 45 anos de idade, objetivando um diagnóstico precoce e um tratamento com maior êxito, um tratamento que ofereça o prognóstico de cura. Quais os fatores de risco podem servir aí como alerta, né, para que eles sigam com mais rigor esses cuidados com a saúde? O câncer de próstata, ele só perde incidência para os tumores de pele não melanoma. É o segundo câncer mais frequente nos homens. Nós temos fatores de risco, história genética familiar, fator racial, os negros são mais suscetíveis ao câncer de próstata, alcoolismo, tabagismo, obesidade, vida sedentária, alimentação, erros alimentares, todos esses fatores contribuem para uma maior incidência do câncer de próstata. Se você é negro e se você tem uma história genética, seu risco é muito maior, mas não quer dizer que você, não sendo negro e não tendo uma história genética, você está vacinado contra o câncer de próstata. Todo paciente a partir dos 40, 45 anos de idade, com ou sem história genética familiar, deverá fazer uma visita ao urologista para fazer o seu exame preventivo sobre o câncer de próstata. Falta de tempo, correria do trabalho, é família, é escola, muitos ainda utilizam essas desculpas, né, para dizer que não tem tempo de procurar um médico. Qual deve ser o ponto de partida, doutor? Opção de vida ou de sobrevida. A prevenção, a medicina preventiva, uma vez por ano, a partir dos 40, 45 anos de idade, o indivíduo deve fazer um exame geral, uma avaliação cardiológica, uma avaliação urológica. Isso é prevenção, isso sai mais econômico para o governo, isso é economia para o governo e para o próprio indivíduo. Esperar apresentar os sintomas para fazer um diagnóstico nem sempre é sucesso do tratamento. Na grande maioria, especificamente no câncer de próstata, quando o indivíduo apresenta sintomas
sintomas. Quais sintomas? Urinar sangue, esperma com sangue, dor óssea, emagrecimento. Todos esses sintomas, dificuldade para urinar, todos esses sintomas já denunciam uma doença em estadio avançado. Então, antes que esses sintomas apareçam, você deve procurar sistematicamente, anualmente, o seu especialista, o seu urologista, para fazer o exame. Você vai basear o diagnóstico através de um exame de sangue chamado PSA. Importante salientar que esse PSA, isoladamente, não faz o diagnóstico de câncer de próstata. Estamos cansados de observarmos o paciente chegar no consultório. Você tem feito seu exame de próstata? Sim, doutor. Todo ano eu faço o PSA. PSA é uma das ferramentas, mas ele por si só, isoladamente, com uma ferramenta isolada, ele não tem o poder do diagnóstico. Quando você soma história genética, história clínica, exame laboratorial, exame físico, através do toque retal, e exames de imagem, ultrassom transretal, a ressonância magnética paramétrica e a biópsia, o diagnóstico é feito exclusivamente pela biópsia prostática, você fecha o diagnóstico com um somatório de ferramentas, com um somatório de exames. Isoladamente, um único exame não é capaz de fazer o diagnóstico de câncer de próstata. Bom, doutor, então a gente sabe que desafios temos muitos, né, para quebrar tabus, vencer preconceitos, mas o importante é ter essa consciência de que cuidar da saúde precocemente é o melhor remédio. A melhor medicina é a medicina preventiva. E o governo tem consciência já sobre isso, e essas campanhas têm sido muito bem divulgadas, porque a prevenção é mais barata e mais eficaz. Você esperar um sintoma para a detecção de uma doença, normalmente o diagnóstico já é tardio e os tratamentos não serão mais tão eficazes. Um diagnóstico precoce, o prognóstico é de cura. Quanto mais precocemente se faz o diagnóstico especificamente de qualquer tumor ou do câncer de próstata, melhor é o prognóstico. A cura, ela pode ser obtida com índices acima de 80%, 90%. Por isso que a importância é investir na prevenção. Muito obrigado, então, mais uma vez, doutor. Nós voltamos para os estúdios do Band Cidade. Confira agora como fica o tempo na região. Os detalhes no mapa. São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, registra mínima de 13 e máxima de 23 graus. Domingo com sol entre nuvens em São José dos Campos, máxima de 31 graus. Em Aparecida faz 33 graus de máxima amanhã. Canas marca 32. Chove no litoral norte. Ilhabela e Ubatuba registram mínima de 24 e máxima de 29 graus. Hoje fez 31 graus em Taubaté. Amanhã, possibilidades de chuva na cidade, mas a máxima sobe e chega aos 34. Chances de chuva também em Piquete, mas por lá os termômetros também vão às alturas e marcam 35 graus de máxima. De volta ao litoral, Caraguatatuba tem máxima prevista de 33 graus amanhã. Depois do intervalo, nos palcos, o show fica por conta da cantora Zélia Duncan, logo mais a partir das 8 da noite em Campos do Jordão. E ainda, o caminhão percorre cidades da região com um espetáculo que conta a história de Ayrton Senna. A primeira parada foi em São José dos Campos. Hora certa para você, 7 horas e 8 minutinhos. Continue com a gente, em instantes estamos de volta.